Olá, prezado internauta! Estamos aqui em mais uma SAI Descomplicada, ENF Descomplicada, e hoje a gente vai dar uma olhadinha em o quanto uma taxonomia de diagnósticos de enfermagem ela pode auxiliar o nosso trabalho de coleta de dados. O como os domínios existentes na taxonomia auxiliam com que eu possa ter um olhar e me aprofundar nesse olhar em cada caso clínico e não utilizar aquilo como um padrão, um standard, um checklist para todos os pacientes. Isso seria desconsiderar a frase de que a enfermagem individualiza assistência, de que a enfermagem é holística. Então eu preciso trabalhar dentro dos domínios, conhecendo os domínios, mas caminhando pelo domínio de acordo com a necessidade do paciente e não de acordo com o padrão de trabalho que o documento me exige. Qual é o foco? O documento ou o paciente? Vamos pegar um exemplo? Respiração, um dos sinais vitais. Respiração é básico para a manutenção da vida. E eu começo a abordar um paciente que chega na minha unidade e esse paciente, eu olhei bravo para a minha calopsita, que ela fica participando do vídeo, Vocês já perceberam, Bem, a respiração, ela faz parte de um domínio fisiológico, Ela é muito forte para a manutenção da vida. Então eu começo a acessar esse paciente, eu começo a ver que ele está com problema respiratório. Então a primeira coisa que eu vou fazer é perceber como é que estão as vias aéreas. Eu tenho um diagnóstico de enfermagem para isso, para vias aéreas. Eu não vejo problema em vias aéreas. Eu vou ver o padrão e eu não vejo padrão, um padrão alterado, motivos para um padrão inalterado. Numa conversa com esse paciente, eu consigo perceber que o que ele está demonstrando é dor. Ele tem uma dor por causa da cirurgia, e por isso que está difícil dele respirar. Então eu começo a perceber em que domínio que eu vou trabalhar. Ou então esse paciente começa a relatar para mim ansiedade porque ele vai entrar na cirurgia. Então olha que interessante, o quanto eu posso pular de um domínio para outro, e não me prender ao formulário. É muito deselegante, eu acho que é essa palavra, para um profissional de enfermagem, um enfermeiro, abordar o paciente e se focar no formulário, se focar naquilo que ele tem que preencher. E é muito errado, é um erro administrativo da parte dos gestores administrativos e dos construtores dos softwares, fazerem com que o enfermeiro tenha que fazer um checklist de todo o domínio. E não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender aquilo que é importante para o paciente. O paciente me fala da sua respiração, isto é a necessidade. E este é o meu foco. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade do paciente? Então eu começo a acessar, a abordar, a coletar dados sobre a questão respiratória do paciente. Quando eu vou abordando dados, eu começo a abordar dentro da dimensão fisiológica, o domínio fisiológico. E eu percebo que não é na fisiologia pura que está o problema. O problema está numa alteração fisiológica por causa de um problema existencial. Uma ansiedade, um medo, uma dor, E aí eu tenho que caminhar com outras perguntas, com outros meios de buscar e compreender as características definidoras e assim montar o meu plano de ação. Esses dois domínios que eu estou trabalhando aqui, eles já são da taxonomia 3 da Nanda International, que já está disponível no livro da Nanda, que já foi lançado em inglês em setembro do ano passado, na cidade de Coimbra ou Porto? Na cidade do Porto, no congresso que teve da Nanda, onde teve a aliança Nanda Nocni, que foi assinada a aliança NNN, onde a gente tem aí as 3 linguagens de fato, criando a linguagem da enfermagem, que bom, E a taxonomia 3, ela está no novo livro, ela é apresentada e ela tem 7 domínios, E fica mais fácil de você acessar o paciente. E os domínios,
eles dominam a forma com a qual eu vou explorar o paciente. Então, é na dimensão fisiológica que eu vou olhar ele, eu começo a caminhar pela dimensão fisiológica e eu vejo que essa dimensão fisiológica está alterada não por fatores fisiológicos, mas por fatores existenciais. Então, eu começo a mudar o meu foco e não seguir o formulário. Entendeu? O formulário me pede para seguir lá os padrões funcionais, eu vou vendo cada padrão e fazendo perguntas, e nisso a gente acaba criando um momento de coleta de dados que exige um grande investimento de tempo, né? Ao invés de eu utilizar o tempo para minha observação com o paciente, percebendo o que ele me diz, e eu ir adaptando o meu caminho no impresso com aquilo que o paciente me diz, né? Então o foco passa a ser o outro e não eu. E isso é a coisa mais importante quando a gente fala de enfermagem. Eu espero ter deixado o recado, né, aqui, né, e mostrado para vocês que na hora de coletar dados não é o impresso mais importante, e sim o paciente que está na minha frente. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui a pouco tem mais. Um beijo terno, como sempre, no coração de vocês. Até!